Muitas vezes a gente se sente superior por não cometer o pecado que o outro comete. E aí a gente se esquece dos outros pecados que nós cometemos e ocultamos. E aí a gente fica tentando dar lição de moral no outro, para descredibilizar o outro, para deixar o sinal de alerta aceso para aquela outra pessoa, para que o nosso pecado não seja evidenciado. No senso comum, lá fora, as pessoas costumam dizer que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, existem 3 voltados para você mesmo, né? Para a própria pessoa que aponta o dedo. E a Bíblia, porque a gente está aqui para falar de Bíblia e não de senso comum, o que ela fala a respeito disso? Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 5, diz: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então verá claramente, para só assim poder tirar o argueiro do olho do outro. Resumindo, olhe primeiro para si mesmo, corrija o que você precisa corrigir, e quando tiver tudo ok, você vai lá e corrige o pecado do outro, porque o que adianta a gente ensinar ao outro e não ensinar a si mesmo? Enquanto a gente se maqueia, eu te preparo para viver o hoje. Já percebeu que o tema hoje é polêmico, né? Vamos falar sobre pecado. Coisa que ninguém tem. Coisa que ninguém faz. Ninguém peca. O máximo é um errinho ali besta, coisa pouca, né? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre quando evidenciamos o pecado do outro e deixamos de cuidar do nosso. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Isso é Bíblia. Isso não é Anne que está falando. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Então por que a gente insiste nessa fala tão, muitas vezes, grosseira, arrogante, evidenciando o pecado do outro, se há muito o que ser limpo dentro da gente? Quando eu falo aqui de pecado, muitas vezes a gente leva só para um ponto, pecado sexual. Não, tá o pecado da língua e tá dentro da igreja e tá falando mal do seu irmão. Tá no pecado da inveja, que vê lá o irmão prosperando e sente logo aquela inveja porque é a vida daquela outra pessoa. Tá naquilo que você faz de ruim, que acha que ninguém vai saber só para obter vantagem. Estão até nas pequenas e mínimas coisas, como por exemplo aquela roubadinha no meio do trânsito. Já aconteceu com você dar aquela roubadinha e de repente passar, se você estiver em Aracaju, passar a SMTT bem na hora? Eita, o coração vai nos pés, né? Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Você ultrapassou o sinal vermelho, você deu aquela roubadinha, você traiu, você roubou, é pecado. É claro que existem consequências diferentes para cada tipo de pecado. Por exemplo, você deu uma roubadinha, você levou uma multa. Você traiu sua mulher, traiu seu marido, ele descobriu e separou de você. Você sente aquela invejinha, o interior vai estar todo podre. Então, é uma consequência diferente, mas o pecado para Deus é pecado, seja ele assim ou assim. O importante aqui nessa pauta de hoje é que a gente aprenda a olhar os nossos pecados, a enxergar os nossos pecados e não fingir que eles não estão lá. Mas não só enxergar, como também se arrepender e mudar a postura. Lembrar que existem consequências, tanto para aquilo que fazemos de bom, quanto aquilo que fazemos de ruim. O pecado concebido, pequenininho ainda, pode se tornar um gigante na sua vida. Cada vez que você alimenta esse pecado, pode gerar morte. Seja morte física, seja morte espiritual. Morte física no sentido, foi pegar a mulher do vizinho, foi pegar a esposa do vizinho, o esposo da vizinha, e aí foi lá, descobriram, mataram você. Consequência. Morte física. E pode também acontecer a morte espiritual, né? Onde o Espírito Santo que está ali dentro se entristece. Ana, eu já entendi, realmente eu ando pecando, mas eu não sei como me livrar disso. Tem certeza que não? Você busca a ajuda que você precisa quando você de repente tem aquele súbito desejo de cometer o pecado. Você recorre à ajuda, você recorre a alguém, você recorre a Deus ou tenta na força do seu próprio braço.
Para o cracudo, tem um centro de reabilitação. Para o mentiroso, tem uma terapia. Para o invejoso, tem um relacionamento com Deus. Para a falta de caráter, entrega. Ser bem realista. Ai, Deus, eu não presto. Estou fazendo isso, isso e isso. Eu preciso de ajuda. Recorrer às pessoas certas que podem te ajudar, te orientar, que podem trazer um conselho baseado naquilo que está escrito na Bíblia. As nossas iniquidades nos separam de Deus. Você quer viver uma vida longe de Deus? Gente, uma vida com Deus já não é fácil. No mundo tereis aflições. Já não é fácil. Imagine uma vida onde Deus não está presente. Que caos. Eu tenho vergonha de expor o meu pecado. Eu sei. O pecado é vergonhoso, é doloroso. Muitas vezes a gente está preso nas amarras do pecado, tentando sair, mas não consegue, por medo, por vergonha, por ficar achando, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? O Senhor, Ele disciplina quem ama. E precisamos ser maduros e honestos com relação àquilo que tem roubado o nosso coração de Deus. Examine o homem a si mesmo. O convite de hoje é para que você possa examinar aquilo que existe em você, que precisa ser retirado, que precisa ser mudado, que precisa ser corrigido. Tem coisas que não valem a pena manter dentro da gente. Porque enquanto a gente guarda aqui dentro o que não presta, a gente vai perdendo aqui fora o que presta, o que é importante. Aquele que anda em espírito não alimenta os desejos da carne. Claro que vez ou outra pode vir um pensamento errado, um desejo errado, uma intenção errada. Mas aí a gente combate com a oração, a gente combate com a busca diária por Deus. Mas muitas vezes a gente está buscando pelas outras coisas, a gente está buscando pelo que não presta, a gente está procurando o que não presta, a gente está se relacionando com quem não presta, e Deus vai ficando de lado, e a gente vai ficando cada vez mais fraco, mais vulnerável ao pecado, porque não se fortalece com as bases certas, não se fortalece em Deus, não busca a Deus. Deus abate o soberbo, mas concede graça aos humildes. Tenha humildade de reconhecer as suas falhas, de reconhecer a sua fraqueza. O problema é que muitas vezes a gente está escolhendo qual pecado odiar, confiando em si mesmo, na força do próprio braço, achando que é capaz de vencer aquilo que já venceu você. Lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 9, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Traduzindo para a nova linguagem anigésica, um pouquinho de pecado estraga você todo por dentro. Ir ao culto não basta, servir não basta, estar na mesa em comunhão não basta. Tudo isso pode ajudar, mas o que vai te ajudar mesmo a vencer é assumir o seu erro, assumir o seu fracasso, assumir que sozinho você não pode, declarar para Deus, mostrar para Deus, revelar para Deus o quão podre você é e o quão você está disposto a mudar. Vai mudar agora ou vai esperar o último dia da sua vida? Ou vai esperar para o juízo final para chegar e dizer, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu falei em teu nome, eu ministrei em teu nome, eu ajudei pessoas, eu. E aí o Senhor diz, eu nunca te conheci, apartai-vos de mim. O pecado exposto ou escondido, ele cobra um alto preço. Mas e você? Vai esperar essa conta chegar?